Já parou para pensar que certas histórias de superpoderes podem não ser tão ficção assim? Enquanto super-heróis dominam os quadrinhos e filmes, a realidade nos mostra que habilidades extraordinárias, quase sobre-humanas, podem surgir em pessoas comuns. Prepare-se para conhecer histórias reais que desafiam a nossa compreensão. Jean Libera, o Homem de Dois Corpos. Comecemos com uma história verdadeiramente extraordinária. Jean Libera, conhecido como o Homem de Dois Corpos. Nascido em Roma em 1884, Jean não possuía uma flexibilidade sobre-humana, mas sim uma condição incrivelmente rara. Ele nasceu com um gêmeo parasita parcialmente formado, grudado ao seu abdômen. O gêmeo parasita de Jean, chamado Jacques, era visivelmente e consistia em 2 pernas, 2 braços e uma cabeça parcialmente desenvolvida, emergindo do estômago de Jean. Há algumas dúvidas sobre se Jacques realmente estava vivo, mas, de acordo com alguns relatos, o gêmeo conseguia se mover, embora dependesse de Jean para sobreviver. Imagine viver com parte de outro corpo ligado ao seu. Essa condição bizarra, em vez de ser um fardo, tornou-se a base da carreira de Jean. Junto com Jacques, ele viajou pela Europa e pelos Estados Unidos, apresentando-se em diversos shows de aberrações e circos de horrores da época. Apesar da extraordinária condição, Jean Libera levou uma vida relativamente normal. Ele se casou, teve 4 filhos e viveu até cerca de 50 anos de idade. Sua história nos lembra que mesmo as condições mais incomuns podem ser transformadas em algo extraordinário, embora o termo aberração hoje nos soe desconfortável e inadequado. O Homem Coruja, Martin Laurello e a cabeça rotatória. Imagine ter a capacidade de girar a cabeça 180 graus. Parece cena de filme de terror, mas essa era a incrível habilidade de Martin Laurello, nascido na Alemanha em 1885. Originalmente chamado de Martin Emmerling, ele adotou o nome artístico Laurello ao começar a exibir seu talento bizarro, virar a cabeça completamente para trás. A habilidade de Laurello o transformou em uma sensação mundial. Pessoas viajavam de longe para vê-lo em ação. Sua fama cresceu rapidamente, levando-o a participar do famoso show de aberrações Ripples Believe It or Not e a fazer turnês com o circo Barnum e Bailey. O público ficava perplexo com a forma como ele conseguia torcer o pescoço de maneira extrema. Especulava-se que ele descolava as vértebras, criando a ilusão da rotação completa, mas a verdade por trás desse talento permanece um mistério. Independente do segredo, Martin Laurello construiu uma carreira de sucesso e deixou um legado duradouro no mundo do entretenimento circense. A Mulher Unicórnio, o misterioso chifre humano. Algumas histórias são tão inacreditáveis que parecem saídas de um conto de ficção, mas essa é real. Em uma pequena cidade da China, uma mulher chamada Liang Xiuzhen, de 87 anos, ganhou o apelido de Mulher Unicórnio devido a uma impressionante protuberância que cresceu em sua testa. Tudo começou de forma inofensiva, há cerca de 8 anos, com uma pequena verruga. No entanto, o que parecia um detalhe insignificante, logo se transformou em um fenômeno bizarro. A verruga cresceu, chegando a cerca de 5 centímetros de comprimento. Até que em uma noite qualquer, algo inesperado aconteceu. O chifre se quebrou. Mas a história não termina aí. Após o rompimento, a protuberância voltou a crescer de maneira acelerada, atingindo impressionantes 15 centímetros de comprimento e 20 centímetros de circunferência. Com um aspecto incomum e um tamanho que desafiava qualquer explicação, a mulher começou a ser evitada pelos habitantes locais, que passaram a chamá-la de Mulher Unicórnio. Desconfortável com a atenção indesejada e as dificuldades causadas pelo crescimento, ela agora busca ajuda médica para remover a estrutura de uma vez por todas. No entanto, sua família hesita em autorizar a cirurgia,
preocupada com os riscos do procedimento devido à idade avançada da senhora. Além disso, há um detalhe ainda mais inquietante. Mesmo ser removido, o chifre pode crescer novamente. Mas o que realmente é essa protuberância? Segundo especialistas, trata-se de um tumor cutâneo, uma condição rara, mas que pode afetar idosos que tiveram grande exposição ao sol ao longo da vida. O mais curioso é que essa formação é composta pelo mesmo material das unhas humanas, o que significa que, essencialmente, ela tem uma garra gigante crescendo na testa. Se os moradores da vila a evitam, talvez ela pudesse simplesmente usar sua nova arma ao seu favor. Imagine só, se alguém a insultasse, ela poderia responder com uma cabeçada certeira. Brincadeiras à parte, essa não é a primeira vez que um caso assim é registrado. Outro caso semelhante aconteceu com outra chinesa chamada Shen, uma mulher de 107 anos, que também desenvolveu um crescimento ósseo na testa. E surpreendentemente, um segundo chifre estava começando a se formar no outro lado da cabeça, criando a aparência de verdadeiros chifres demoníacos. Apesar da aparência intimidadora, essa segunda mulher afirmou que não pretendia remover o crescimento, pois isso não afetava sua vida cotidiana. Ela parecia bem-humorada com a situação, o que, convenhamos, é uma ótima maneira de lidar com algo tão incomum. Mas sejamos sinceros, imagina se você estivesse caminhando à noite e visse essa mulher vindo em sua direção. Eu provavelmente mudaria de calçada e sairia correndo para me esconder. Se o próprio diabo tivesse escolhido um disfarce, esse seria perfeito. Mas e você? O que faria se desenvolvesse um chifre semelhante? Arriscaria uma cirurgia ou abraçaria sua nova identidade como um verdadeiro unicórnio humano? Joseph Merrick, o Homem-Elefante e o Enigma Médico. Joseph Merrick, conhecido como o Homem-Elefante, é um dos casos mais emblemáticos de deformidades físicas extremas. Sua condição rara e não totalmente compreendida fez com que sua pele e ossos se desenvolvessem de maneira drástica, lembrando, em alguns aspectos, a aparência de um elefante. Curiosamente, o termo Homem-Elefante pode ser considerado um equívoco, já que sua aparência se assemelhava mais à pedra do que à pele de um elefante. A doença de Merrick causou um crescimento ósseo e cutâneo descontrolado, especialmente em seu rosto e membros. Seu rosto tornou-se desfigurado e desproporcional, e seu corpo, embora franzino, apresentava braços e cabeça excessivamente grandes. Até hoje, a causa exata da condição de Joseph Merrick permanece um mistério para a medicina. Inicialmente, cogitou-se elefantíase, mas essa hipótese foi descartada. Outras teorias incluem a doença de Recklinghausen, ou uma forma rara da síndrome de Proteus. Apesar das amostras de DNA disponíveis, os cientistas ainda buscam desvendar os mecanismos genéticos por trás dessa condição tão peculiar. A história de Joseph Merrick é um lembrete da complexidade do corpo humano e da busca constante da ciência por respostas. Gary Turner, pele elástica além do limite. Agora, vamos falar de Gary Turner, um britânico que possui uma habilidade surreal com a própria pele. Gary detém o recorde mundial do Guinness por ter a pele mais elástica do mundo, capaz de esticá-la a distâncias impressionantes. A pele de Gary Turner pode ser esticada até 15,8 centímetros de distância do corpo. Essa elasticidade extraordinária é resultado de uma condição médica rara chamada Síndrome de Ehlers-Danlos, um distúrbio genético que afeta o colágeno, a proteína que fortalece a pele, articulações e órgãos. No caso de Turner, o Ehlers-Danlos se manifesta de forma extrema na pele, tornando-a incrivelmente flexível e maleável. Embora essa habilidade possa parecer impressionante, a síndrome de Ehlers-Danlos também traz desafios para a saúde, como dores articulares, fadiga e problemas cardiovasculares. A história de Gary Turner nos mostra que mesmo habilidades surreais podem ter origens complexas e nem sempre serem isentas de dificuldades. David Vetter, o menino bolha e o sacrifício pela ciência. A história de David Vetter
conhecido como Menino Bolha, é profundamente comovente e trágica. Ainda no útero materno, os médicos detectaram que David sofria de uma imunodeficiência gravíssima, a SCID, Síndrome da Imunodeficiência Combinada Grave. Seu sistema imunológico era praticamente inexistente, tornando-o extremamente vulnerável a infecções. Ao nascer, David foi imediatamente colocado em uma bolha esterilizada, um ambiente livre de germes na UTI neonatal. Sem perspectiva de cura imediata, uma equipe de cientistas da NASA construiu para ele uma câmara de isolamento especial, uma bolha de plástico onde ele passaria a maior parte de sua vida. Dentro da bolha, David tinha seus brinquedos, cama e tudo o que precisava para o dia a dia. Sua história se tornou conhecida mundialmente, com jornalistas e curiosos visitando-o para conhecer o Menino Bolha. O ar dentro da bolha era cuidadosamente filtrado e esterilizado, e todos os objetos que entravam em contato com David passavam por rigorosa higienização. Até mesmo a alimentação era um desafio, pois qualquer patógeno presente nos alimentos poderia ser fatal. A esperança surgiu com a possibilidade de um transplante de medula óssea da irmã de David. No entanto, pouco antes do procedimento, descobriu-se que a irmã estava com catapora, uma infecção viral comum, mas potencialmente letal para David. Infelizmente, o vírus se espalhou pelo corpo de David e os médicos nada puderam fazer. Em seus últimos momentos, David foi retirado da bolha pela primeira vez e sua mãe pôde abraçá-lo e beijá-lo. Embora a história de David seja trágica, seu caso foi fundamental para o avanço da pesquisa sobre imunodeficiências e transplantes de medula óssea, contribuindo para salvar inúmeras vidas no futuro. Você conhece outros casos de mutantes como esse? Me conte nos comentários. E aproveite para deixar seu like, se ainda não deixou. Compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para mais mistérios e curiosidades. Obrigado e até a próxima!